Os evolucionistas disseram que o peixe selacanto era um ancestral próximo dos primeiros animais que andaram sobre a Terra. Segundo o evolucionismo, os selacantos foram extintos há 70 milhões de anos atrás. Porém, em 1938, para surpresa dos evolucionistas, um selacanto foi pescado na África do Sul. O selacanto pescado é praticamente idêntico ao selacanto fóssil. Isso evidencia que o tempo entre o selacanto fóssil e o selacanto vivo não pode ter sido de milhões de anos. Eles são muito parecidos para estarem separados por milhões e milhões de anos. Como é possível confiar na história evolutiva? Esse animal, anunciado por muito tempo como um elo perdido, um transicional da evolução, ainda está vivo. O tubarão-cobra era considerado pelos evolucionistas um animal extinto há 90 milhões de anos. Porém, em 2007, o tubarão-cobra foi filmado no Japão, em 2015 na Austrália e em 2017 em Portugal. O tubarão-cobra, chamado de pré-histórico por muitos livros evolucionistas, está nadando por aí. O monstro, que não era esperado ser encontrado vivo, persiste por supostos 90 milhões de anos. A conclusão é clara: não existem animais pré-históricos. Existem animais que foram extintos numa terra jovem e não numa terra de bilhões de anos. These are fossils that are allegedly millions of years old, yet look extremely similar to the supposed descendants that are still alive today. We got horseshoe crabs that have been around in their basic configuration for what's claimed millions of years. Same with dragonflies, the coelacanth, and many, many other things. Now, if all these creatures have not changed over millions of years, where's the evolution? These cross supposed 500 million years of time, according to evolution. You have things like jellyfish and starfish and all sorts of things that actually are the same today as in the fossil record hundreds of millions of years ago. And in that time frame, a worm has changed into you and me, according to evolution, for which there's no fossil record showing that that happened. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Depósitos de água nas camadas rochosas abrangem todos os continentes. Isso não acontece em enchentes locais. As camadas rochosas que cobrem todo o mundo contêm a maioria dos fósseis conhecidos.
pelo menos 95% desses fósseis são de animais marinhos invertebrados. Foram achados moluscos junto com fósseis de criaturas terrestres, junto com fósseis de insetos, tartarugas, aves e até dinossauros. O que isso quer dizer? Um enorme e repentino dilúvio enterrou todos esses animais juntos. Um rápido fluxo de água. E foi exatamente isso que encontramos: muita água e muitos fósseis. O Monte Everest, a Cordilheira dos Himalaias, Apalaches e a maior parte das montanhas do mundo são compostas por sedimentos que vêm do fundo do oceano. E por incrível que pareça, o cume dessas montanhas é cheio de fósseis de criaturas marinhas. Que tipo de catástrofe enterraria criaturas marinhas no topo de altas montanhas? Certamente um dilúvio que inundou toda a Terra. Sendo uma catástrofe tão grande, certamente muitas coisas vivas morreram pelas águas do dilúvio. Até mesmo criaturas marinhas soterradas muito rapidamente pela lama das águas do dilúvio. A maioria desses animais eram de tecidos moles. Eles são tão bem preservados que você pode ver a comida nos seus estômagos. Até parece que eles foram enterrados e preservados quase que instantaneamente. Cemitérios fósseis são encontrados em todo o mundo e evidenciam um dilúvio catastrófico que ocorreu por toda a Terra. As águas do dilúvio inundaram os continentes e produziram muita lama. Com as altas pressões e temperaturas envolvidas, a lama das águas do dilúvio enterrou muito rapidamente os animais, formando assim o registro fóssil. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou. E cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda, e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. O registro fóssil mostra sinais claros de sepultamento rápido e catastrófico. Existem fósseis de peixes com seu último jantar ainda na boca ou dentro das suas barrigas. Esse peixe, por exemplo, foi sepultado enquanto ainda estava dando à luz. Existem fósseis de dinossauros preservados em uma posição de afogamento, o pescoço arqueado para trás e a cauda esticada. Ou seja, evidência de catástrofe. Existem fósseis de trilobitas onde é possível ver as suas trilhas. Como essas trilhas de trilobitas poderiam fossilizar se não fossem sepultadas muito rapidamente? Existem fósseis de dinossauros enterrados juntos. Como esses animais próximos, talvez lutando, podem ter sido enterrados juntos? Ora, apenas um sepultamento catastrófico e rápido poderia explicar isso. Existem fósseis de animais no momento do acasalamento. Ora, como isso é possível? Apenas um evento catastrófico pode explicar o sepultamento de animais enquanto estavam acasalando. Como um processo de sedimentação lenta e gradual poderia fazer isso? Existem fósseis de dinossauros com tecidos moles, incluindo vasos sanguíneos e células vermelhas. Ora, essas coisas se degradam muito facilmente e rapidamente. Apenas um sepultamento rápido e recente poderia preservar coisas tão frágeis.
Existem fósseis de coisas delicadas, como libélulas e águas-vivas gelatinosas. Ora, apenas uma sedimentação catastrófica poderia preservá-los da decomposição e erosão. Mas, cara, não seria necessário muito tempo, milhões de anos, para ocorrer a fossilização? Na verdade, não. Veja essa notícia do Smithsonian. Usando altas pressões e temperaturas, pesquisadores conseguiram simular o processo de fossilização em apenas um dia. A pesquisadora diz: "Ficamos absolutamente emocionados. Nós continuamos discutindo sobre quem iria abrir as tábuas para revelar os espécimes. Pareciam fósseis reais. Havia películas escuras de pele e escamas. Os ossos ficaram marrons." Impressionante, não? Com as condições certas, não é necessário centenas de milhares ou milhões de anos para algo fossilizar. Well, a lot of people seem to believe that fossils take a very long time to form, thousands, millions of years in order to form, but the existence of a fossil by itself is actually proof that something happened very, very fast. When an organism dies, there's all parts of the environment that are trying to destroy it. There's the weather, there's erosion, there's scavengers and other animals that are going to come and tear apart your fossil. But as soon as the organism dies, if it's covered by sediment and protected from the environment, then the process of fossilization can start. And we know from modern examples that fossilization, as far as converting the bone or the shell into rock, can actually happen very, very fast, in a matter of months. Since we know that fossils have to form quickly in order to become fossils at all, we also know, therefore, that the rocks that the fossils are formed in must themselves have been formed quickly as well. Aliás, existem vários exemplos de coisas petrificadas e que são bastante recentes. Esse ursinho Ted foi petrificado em meros 5 meses numa cachoeira em Yorkshire, Inglaterra. Quando a água bate nos objetos pendurados nessa cachoeira, a calcita mineral é depositada junto com pequenas quantidades de outros minerais. Esses minerais se acumulam e revestem o objeto pendurado com uma crosta de rocha. A revista Scientific American escreveu um artigo sobre essa cachoeira, dizendo: "Existe um fluxo bem conhecido de água petrificante em Yorkshire, Inglaterra. É uma cascata do rio Nid, com cerca de 4,5 metros de altura. Essa cascata tem uma infinita variedade de objetos pendurados para serem petrificados pela água que escorre sobre eles. Uma esponja fica petrificada em poucos meses lá, um livro ou boné em 1 ano ou 2, um gato ou pássaro um pouco mais." Essa matéria foi publicada em 1889, época em que o darwinismo era considerado uma falácia altamente especulativa. Será mesmo necessário centenas de milhares de anos ou até milhões e milhões de anos para petrificar ou fossilizar algo? Se uma mera cachoeira consegue petrificar coisas, imagine você o que as águas do dilúvio não poderiam fazer com altíssimas temperaturas, pressões e muita sedimentação. Afinal, quanto tempo leva para formar um fóssil? A maioria das pessoas vai dizer que leva muito tempo. Os paleontólogos tipicamente dizem que fósseis têm milhões de anos de idade. Mas a experiência, que é afinal sobre o que é a ciência, mostra que é comum, sob certas circunstâncias, coisas se tornarem pedras rapidamente. Um mineiro perdeu seu chapéu em uma mina na Austrália. O chapéu foi encontrado 50 anos depois, transformado em uma rocha de calcário. Durante os 50 anos que o chapéu ficou desaparecido, a mina foi coberta por água e os produtos químicos da água precipitaram dentro do chapéu, que era feito de feltro. Esses produtos químicos da água transformaram o chapéu mole em uma pedra através de um processo chamado calcificação. Outro achado curioso foi uma bota de sola de borracha com uma perna humana petrificada. Essa bota foi encontrada perto de um riacho no Texas, na década de 80. Apenas a perna que estava dentro da bota foi fossilizada, e não a bota em si.
demonstrando que alguns materiais se fossilizam mais rapidamente do que outros. Isso não é novidade para os especialistas, mas ainda assim, muitas pessoas vão continuar a advogar que algo para fossilizar é necessário milhões e milhões de anos. Veja os fósseis de troncos de árvores em posição vertical atravessando várias camadas sedimentares. É uma clara evidência de soterramento rápido e não de um processo de milhões e milhões de anos. Como o tronco da árvore permaneceu intacto para ser soterrado durante milhões e milhões de anos por diferentes camadas sedimentares? Não faz sentido nenhum. Apenas uma catástrofe, tipo um dilúvio, pode explicar esses fósseis.